Muito obrigada, Rosário Bento Paes, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Tu és embaixadora da União Europeia em Angola. É uma situação interessante para percebermos como é que a União Europeia está representada nos diferentes países, na medida em que tu não és uma embaixadora de Estado a Estado, a União Europeia não é um Estado, mas também não és embaixadora, como nós conhecemos, junto chamada embaixadora multilateral, por exemplo, a embaixadora de Portugal nas Nações Unidas. Tu estás numa situação ao contrário, ou seja, tu representas uma organização, de certa forma, multilateral, que é a União Europeia, junto de um país. O que é que isso significa, junto de Angola? O que é que isso significa? Obrigada, Margarida, por esta oportunidade e muitos parabéns pelo programa que ajuda a perceber melhor exatamente o papel da Europa dentro e fora de fronteiras, o papel das delegações da União Europeia em países parceiros e em organizações internacionais também é igual. Sim, claro. É de representar a União Europeia. Esse é o principal papel. E isso vem definido, inclusive, no artigo 221 do Tratado da União Europeia. O embaixador é o interlocutor principal e permanente da União Europeia no país e junto das autoridades locais, a comunidade internacional, outros parceiros, para todas as matérias relativas à ação externa da União Europeia. E para isso tem que assegurar unidade, também consistência e eficiência das políticas da União Europeia e tem exatamente esse papel de representação da União Europeia juntamente, muitas vezes, com os Estados-membros e, de qualquer maneira, sempre em colaboração, em cooperação, porque exatamente o papel do embaixador é liderar, cooperar os Estados-membros que estão presentes nesse país. Há casos, obviamente, nós temos 145 delegações no mundo inteiro e há casos em que, por exemplo, só há a União Europeia, como o exemplo, estou-me a lembrar do Lesotho e do Eswatini. Aí, obviamente, o embaixador da União Europeia está sozinho, não tem que estar a coordenar ali, mas, entretanto, obviamente, todas as políticas, sejam elas europeias ou da política externa da União Europeia, já foram em Bruxelas, obviamente, acordadas com os Estados-membros. Porque nós, enquanto embaixadores, representamos, portanto, nós somos mandatados por dois presidentes. A Presidente da Comissão Europeia, neste caso a Madame Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho, Charles Michel, do Conselho Europeu. E depois, obviamente, estamos sobre a alçada em termos de gestão do Vice-Presidente, Alto Representante, Vice-Presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell. Mas nós estamos a representar todas as instituições, inclusive o Parlamento Europeu. Também representamos o Parlamento Europeu e ainda há pouco tempo tive aqui uma grande delegação, quase de 150 membros, assistentes, etc., que vieram para uma primeira reunião interparlamentar da ACP ou EACP, União Europeia, depois de assinar o Acordo de Samoa. Portanto, nós estamos aqui a representar a União Europeia, ao serviço da União Europeia, e, portanto, temos que exatamente mostrar unidade, consistência e liderança também em relação aos Estados-membros presentes. Mas tu tens também um papel, eu diria, eu não queria dizer de coordenação, porque não quero fazer uma hierarquia, mas tens um trabalho de colaboração estreita com as embaixadas dos Estados-membros da União Europeia em Angola, que imagino que quase todos ou todos terão embaixada em Angola. Não, neste momento são 10 embaixadas, havia 12, mas a Finlândia e a Suécia fazem à distância, só se ocupam de Angola, os embaixadores, há embaixadores dedicados para o país, mas estão, no caso, nas capitais, mas, portanto, presentes, residentes, temos 10. E, evidentemente, temos para já uma reunião sempre, todos os meses, de coordenação, com uma agenda própria de todas as políticas para a coordenação da União Europeia com os seus Estados-membros sobre as políticas económicas, sobre a política do país, a interna, a parte externa, evidentemente, e no caso de Angola, neste momento, com um grande poder em termos de paz e segurança regional, por causa do leste do Congo e do papel do presidente Lourenço. E a parte económica, social, portanto, onde são debatidos todos os assuntos normais, mais aqueles que possam vir a ser acrescentados.
E depois temos muitas reuniões ad hoc, quando veio cá a nossa comissária Urpilainen para as parcerias internacionais, agora em fevereiro, obviamente tivemos uma reunião com ela e tivemos reuniões de preparação para quando temos o nosso diálogo anual no quadro no caso de Angola, há uma parceria estratégica que foi assinada em 2012, Exato. que se chama o Caminho Conjunto e que vai para além dos acordos de Cotonou e dos acordos de Samoa, para além dessa base, que é a base normal de todos os países ACP. Angola tem uma parceria específica e estratégica com a União Europeia. E, portanto, esse diálogo é a nível ministerial, como normalmente é com os outros países, só que não é liderado pelo embaixador, é por um ministro que normalmente deveria ser o nosso alto representante, vice-presidente da Comissão, José Borrell, mas porque ele não pode estar em todos esses diálogos onde eles existem ao seu nível, normalmente ele passa, digamos, ao colega que tem a presidência, o ministro dos negócios estrangeiros que tem a presidência da União Europeia. No nosso caso, nós fizemos-lo até no dia 10 de dezembro do ano passado, 2023, e, portanto, tivemos aí, como tínhamos uma certa dificuldade com as presidências que tinham estado a decorrer, a primeira Suécia e depois a Espanha, com alguns problemas internos, até acabou por ser o ministro dos negócios estrangeiros de Portugal que veio representar a União Europeia. Portanto, o ministro João Cravinho. E, portanto, isto para dizer o quão nós trabalhamos, a equipa Europa, não só para ter os nossos diálogos políticos, que são formais e que são anuais, e depois temos muitos diálogos setoriais e muitos senior, digamos, a nível de sénior, que é o meu, como embaixadora, com os diferentes ministérios e por secções políticas, digamos. Acabei de ter agora, exatamente na semana passada, sobre direitos humanos, com o Ministro da Justiça. Esse é o meu nível e também é anual. E, portanto, isto para dizer que nós trabalhamos muito em conjunto com os Estados-membros aqui, coordenamos-nos formalmente em reuniões de preparação, ad hoc ou que estejam todos os meses na agenda, e depois temos este diálogo contínuo e quando nos pedem, por exemplo, diligências do Serviço Externo da Comissão Europeia para fazer sobre determinada temática, eu tendo a ir se são temáticas muito importantes, sejam elas, por exemplo, das alterações climáticas ou ambiente, direitos humanos, eu peço aos embaixadores dos Estados-membros para virem comigo e vamos juntos falar com o Ministro da Tutela. Portanto, há realmente aqui um trabalho muito, muito importante com os Estados-membros e isso é que faz a diferença, porque exatamente nós representamos, a União Europeia representa 27 Estados-membros. É um poder económico, é um poder político. E a força da União Europeia está na sua União. E agora que existe a equipa Europa, desde que houve a Covid-19 e começámos em 2019 a ter exatamente uma equipa Europa para lidar com a resposta à Covid-19, ficámos num esquema de equipa Europa e de trabalhar cada vez mais, também, obviamente, no sentido, como tu sabes, da nossa estratégia global, Global Gateway, que foi adotada pela Comissão em 2020, Comissão e pelo IAS em 2021, em dezembro de 2021, tudo isso impõe que trabalhemos em equipa Europa. Portanto, Estados-membros, a União Europeia, Estados-membros, Banco Europeu de Investimento e também com as instituições financeiras dos Estados-membros para atingir exatamente o nível com o setor privado de apoio ao desenvolvimento e às infraestruturas necessárias a nível mundial para atingir o desenvolvimento destes países. Pois, as embaixadas da União Europeia são decisivas no sentido de valorizar o papel da União Europeia no mundo e nós sistematicamente defendemos a necessidade da União Europeia ter uma função geopolítica, digamos que os seus braços armados, neste caso não armados, mas os seus braços no mundo são de facto as embaixadas da União Europeia. Mas tu explicaste, e penso que ficámos a perceber qual é a dimensão política
na relação diplomática e na presença da União Europeia no país. E, evidentemente, em todo esse trabalho político, os vossos interlocutores privilegiados serão o governo, o parlamento, os ministros, etc. Mas vocês também têm contacto com a sociedade civil, com outro tipo de parceiros, e essa dimensão que é o agir no terreno, o agir mais próximo das pessoas, como é que funciona? Porque nós temos responsabilidades na ajuda humanitária, na política de desenvolvimento, na política comercial, nessa dimensão, portanto, para além das instituições, quem são os vossos interlocutores? Com quem é que trabalham? Sim, trabalhamos, e eu já só cheguei aqui em setembro, já tive 5 reuniões tanto formais com a sociedade civil, portanto trabalhamos com a sociedade civil, trabalhamos com o setor privado, e então agora ainda por cima exatamente no Global Gateway temos uma dinâmica muito, muito interessante a decorrer com o setor privado também, porque agora também fazemos diplomacia económica. E, obviamente, o comércio, os tratados comerciais e os acordos comerciais são também um elemento muito importante das nossas relações com o país parceiro. Portanto, digamos que os interlocutores, para além das autoridades, como referiste muito bem, as autoridades nacionais, locais, muito as autoridades locais, obviamente, os parceiros internacionais, as Nações Unidas, estou em contato com eles praticamente todos os dias, com as diferentes agências que cá estão e estão cá todas, praticamente, e fazem muitos pedidos o tempo todo, e portanto, porque sabem que somos nós os maiores parceiros multilaterais para as Nações Unidas, evidentemente, precisamos deles e eles de nós, e depois, exatamente, nós temos muitos projetos aqui, nós temos um portfólio de 275 milhões de euros para 4 anos, 2021-2024. E, portanto, isto implica uma grande diversificação em 3 prioridades, que é exatamente a diversificação económica, criação de emprego para os jovens, em particular, é a governança, tudo o que tem a ver com anticorrupção e branqueamento de capitais, Estado de Direito. E o terceiro, o desenvolvimento humano, que é exatamente tocar nos cidadãos. E quando falavas exatamente na parte e os cidadãos, eu vou vê-los e já fiz muitas, já tive 5 saídas também desde que cheguei para ver os nossos projetos, seja com a sociedade civil, seja com parceiros, como o Instituto de Camões, por exemplo, temos aqui muitas coisas com o Instituto de Camões. Na parte da segurança alimentar, em particular no sul do país, que está a atravessar uma seca a pior desde há 40 anos, que realmente não chove como deveria. E, portanto, temos ali um problema de segurança alimentar e o Instituto de Camões está a fazer um excelente projeto com a implementação do FRESAM nessa área e, portanto, fui falar com as pessoas, e tenho contacto direto com as pessoas das necessidades que elas têm. Isso é absolutamente fundamental. Porquê? Porque nós estamos aqui para os cidadãos, para apoiar, portanto, obviamente estamos para apoiar o país diplomaticamente e politicamente nas coisas, interesses e valores que nos unem, como por exemplo, como dizia, na estabilidade regional, mas depois o objetivo é exatamente ajudar os cidadãos angolanos e, portanto, é o povo angolano que tem que beneficiar de tudo o que a gente fizer aqui em termos de desenvolvimento, seja ele com o setor privado, seja obviamente diretamente, deem apoio orçamental, que também temos aqui, para a economia informal, lá está a criação de emprego. Portanto, temos uma panóplia de atores com os quais trabalhamos diariamente, que faz que o embaixador da União Europeia é muito solicitado por todas as partes e por todos os atores do terreno. Tu referiste o trabalho que fazes junto aos cidadãos. E há uma percepção dos cidadãos de que a União Europeia está aí? Há uma visibilidade da União Europeia, há o sentimento de que a União Europeia está a apoiá-los, a desenvolver projetos, a apoiar investimentos, criação de emprego. Há essa percepção por parte dos cidadãos? Sim, vou desde já dizer que na parte da comunicação há sempre uma certa dificuldade da União Europeia, porque há uma dificuldade dos cidadãos de compreenderem o que é a União Europeia, primeiro. Segundo, quem faz parte da União Europeia, a diferença entre a União Europeia e os Estados-membros da União Europeia e tudo isso nós tentamos explicar, obviamente, quando eu falo em conferências, hoje vou ter 2, uma sobre ambiente e a outra sobre mulheres, e portanto nessas coisas, começo sempre por explicar o que é a União Europeia, o que é a União Europeia, o que é que a União Europeia está aqui a fazer. Mas obviamente é muito difícil, temos um país de 360 milhões de pessoas. Mas é difícil aí e nos próprios Estados-membros da União Europeia.
Perdão? É difícil aí e nos próprios Estados-membros da União Europeia. Claro, exatamente. Mas, para minha grande surpresa positiva, fizeram à volta de 100 delegações, portanto, a Comissão Europeia fez um inquérito para saber exatamente, junto às populações, em cada país, 3.000 pessoas, com ensino secundário no mínimo, e com idades entre os 18 e os 35, o que é que sabiam da União Europeia. E olha, por incrível que pareça, Angola foi um dos melhores. Fiquei muito satisfeita, e Bruxelas também, e a Comissão também, porque foi um dos melhores em termos de percepção para já de saberem o que é a União Europeia, de saberem que ela existe, e segundo, do que é que a União Europeia está aqui a fazer. Obviamente continuam a pensar que a China é o maior parceiro, o que não é. Ou, digamos, aqui tenho que retificar, são o maior parceiro, é verdade, mas não são o maior parceiro de desenvolvimento. Mas em termos obviamente, de empréstimos, eles têm tudo o que é infraestruturas, nos últimos anos tem sido uma grande explosão, desde 2002, 2003, quando acabou a Guerra Civil, e, portanto, é realmente o maior parceiro nas infraestruturas. Só que, exatamente, não são doações, são empréstimos, e agora, exatamente, Angola tem um problema com a dívida. Com a dívida. À China. Mas pronto, isto para dizer que, incrivelmente, ficámos à frente de muitos outros parceiros, e ficámos bem cotados. Portanto, Angola até tem estado a fazer, e a equipa de comunicação é excelente aqui, muito, muito boa, e realmente eles têm feito um trabalho muito bom. Isto é um trabalho de há muitos anos, é um processo. E devo dizer que a população sente-se, e temos projetos muito grandes em áreas que são verdadeiramente, esse que eu estava a falar do FRESAN é mesmo para ajudar as populações no desenvolvimento, e abrange várias valências, desde as alterações climáticas, à agricultura de subsistência, à nutrição para crianças entre os 0 e os 5 anos, que é exatamente onde tem o problema, exatamente para o desenvolvimento da criança, e que naquelas três províncias onde está o programa, que são das mais pobres, as pessoas sabem o que é a União Europeia. E realmente a equipa de comunicação tem feito um trabalho excelente, e portanto eu devo dizer que sim, que aqui, por acaso, no caso de Angola, até estamos bem servidos. Muito bem, ótimo. E queres falar-nos de um projeto concreto que a União Europeia apoia aí em Angola, junto dos cidadãos, numa região, num setor particularmente prioritário? Podes falar-nos de um projeto? Já falei deste, acho que já não vou falar mais. Já disseste que tem muitos, mas um que te dê particularmente gosto de falar dele. Acho que há um que me dá muito, porque eu vi também, e já fui a várias províncias fazer o lançamento dos novos cursos de mestrado, e alguns pela primeira vez nas universidades, doutoramentos. O primeiro doutoramento na Universidade Agostinho Neto, no Huambo, foi financiado por um projeto nosso, que se chama UNIAO, e que é implementado pelo Expertise France, também com uma componente de implementação do Instituto Camões. É um projeto que me dá muito alento, porque, obviamente, quando vemos aqui as estatísticas escolares, são terríveis. Só 65% da população tem a escola primária, só 27% tem o ensino secundário e só 4% tem ensino superior. Portanto, eu acho que estes números dizem tudo. E no ensino superior, obviamente, se queres o desenvolvimento do país, as pessoas têm que ter formação mais vincada em determinadas áreas, e daquelas que estamos a apoiar no desenvolvimento da economia, e em particular exatamente na diversificação económica. E a agricultura, por exemplo, é uma delas. Os engenheiros têm que ter especializações nas áreas onde estão a trabalhar, sejam eles engenheiros agrónomos ou outros engenheiros nas infraestruturas também. Dá-me um regozijo muito grande, porque estamos em todas as províncias, portanto estamos em 9 províncias e em 11 universidades, fora de Luanda, só uma em Luanda, e onde estamos exatamente a criar esses cursos de mestrado e doutoramento especializados, conjuntamente com o setor privado, que nos dá exatamente quais são as valências que são necessárias e que faltam aqui.
para exatamente apoiar a educação, o ensino superior dos angolanos. No ensino primário também temos algumas coisas, mas aí o Banco Mundial já tem um grande programa e, portanto, nós quisemos apostar, obviamente, o ensino primário é o fundamental, é o básico, mas o Banco Mundial tem aí um enorme programa já e nós não queremos, portanto, tentamos dividir-nos entre parceiros e foi um regozijo muito grande, ainda por cima porque com dificuldade conseguimos fazer com que fossem 50% das mulheres mestrandas e doutoradas em todos esses cursos. O que não foi fácil, porque as mulheres continuam a ter menos acesso ao ensino superior por razões óbvias de gravidezes, de pobreza, de gravidezes precoces, etc., também em Angola. Aí está um caso concreto daquilo que nós podemos dizer diplomacia no feminino. Há ainda uma questão que eu gostava de discutir contigo, que é a questão dos instrumentos que existem, ou seja, tu achas que existem ao nível europeu, ao nível das Nações Unidas, existem os instrumentos necessários na defesa dos direitos humanos, no apoio às populações, na ajuda humanitária? Achas que existem os instrumentos, e quando eu digo instrumentos não é só o financiamento, é os instrumentos jurídicos e políticos para o desenvolvimento desse tipo de ação, dessas dimensões da diplomacia, neste caso a diplomacia europeia? Sim. Aí posso falar realmente com conhecimento de causa, porque também eu venho da área do desenvolvimento e o último antes de vir para delegações e tenho que dizer que em termos de instrumentos, sejam eles, como dizias, da parte humanitária, da ECO, seja da desenvolvimento, seja de clima, ambiente, etc., há realmente uma panóplia de instrumentos que estão, obviamente, todos centrados agora no NDC, no Global Europe, instrumento que foi adotado para 2021-27, mas dentro dele, inclusive, quando falavas dos direitos humanos... E que nós aumentámos o financiamento agora na revisão do quadro financeiro plurianual. Pois, mas como sabes, também houve uma decisão do Conselho em que uma parte para a revisão para o MTR, a revisão dos mecanismos de financiamento, houve um corte do Global Europe para 24 Europe, exatamente. Portanto, por causa de exatamente foi para o neighborhood, para a vizinhança, por causa das guerras que nós temos atualmente, a guerra em particular na ajuda humanitária, sobretudo a sul, porque se tinha esgotado a ajuda humanitária a leste e precisámos de reforçar a ajuda humanitária a sul. Exatamente, pronto, e é perfeitamente compreensível do parte da União Europeia, mas obviamente, pronto, realmente é um corte que dividido por todos não é assim tanto e consegue-se explicar, mas pronto, vai obviamente afetar algumas áreas. Mas isto para dizer que em termos de panóplia de instrumentos, sejam eles, inclusive também, dizia eu, para os direitos humanos, há realmente um orçamento só para os direitos humanos, só para a sociedade civil, isso continuou. Portanto, não é um orçamento à parte, está dentro do Global Europe, mas obviamente, tem um plafond dedicado a essas duas temáticas, e depois as migrações também, e a paz e segurança têm instrumentos específicos. E o FPI, obviamente, que pode ser utilizado a nível mundial para coisas mais pontuais, em áreas muito específicas, mas globais, desde as alterações climáticas, exatamente a migrações, a segurança, etc., para poder utilizar de uma forma um bocadinho mais cirúrgica, quando há mais uma necessidade de atuar muito rapidamente, porque obviamente tudo o que é o Global Europe e os instrumentos normais do orçamento da União Europeia são mais lentos, porque passam todo o processo, obviamente, decisional e de adoção no Conselho e com o Parlamento Europeu e, portanto, demoram o seu tempo. E às vezes é preciso atuar muito rapidamente em algo mais cirúrgico e o FPI tem essa capacidade. Portanto, eu penso que sim, que estamos muito bem, temos uma panóplia muito, muito rica e diferenciada para poder atuar em todas as áreas em que são necessárias, das quais são exatamente dos princípios, valores da União Europeia e também de acordo com o pós-Cotonou, portanto o Acordo de Samoa, antes Cotonou, e no caso de Angola, da nossa diálogo estratégico, que é o caminho conjunto, temos em todas as áreas instrumentos que possam ser utilizados para isso e exatamente depois de um diálogo com as autoridades, estabelecer as prioridades.
Muito obrigada, Rosário, por ter estado aqui a falar da Europa numa dimensão que ainda não tínhamos falado, que é a dimensão diplomática externa. Muito obrigada e muito boa sorte no exercício da tua função. Muito obrigada, Margarida, eu é que agradeço e boa sorte para este podcast, que realmente eu tive a ver muitos dos programas, muito interessante. Muito obrigada. Muito obrigada.